Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, amém, igreja? Aleluia! Estou aqui porque o nosso pastor, amado pastor Rafael Almeida, está de férias. Ele entrou de férias nessa segunda, dia 6, e vai retornar no dia 20. E com isso eu tenho a grande oportunidade de estar compartilhando a palavra com vocês. É uma grande honra para mim ser porta-voz dessa palavra hoje. Amém? E eu vou começar contando alguns testemunhos que nós recebemos. E foram testemunhos que me impactaram muito, e eu creio que vai impactar você também. Vou começar por esse aqui. Graça e paz, pastor. Sou novo na igreja, há cerca de 1 ano e meio, tenho servido em uma igreja pentecostal, e fui impactado pela mensagem da graça, que se abriu de uma forma poderosa em minha mente. Ultimamente, a mensagem sobre reinar em vida tem explodido em meu coração. Poderoso. Essa mensagem é maravilhosa mesmo. Nessa segunda-feira, uma moça vizinha de 16 anos de idade se enforcou. A avó começou a gritar ao encontrar a moça já morta. Os vizinhos foram ver o que era. Chegaram e estava até com cheiro de morte no ambiente. Eu fui tomado por uma ousadia. Lembrei da palavra que estou reinando em vida. Essa palavra bateu no meu coração com uma força sobrenatural. Comecei a orar, determinando que o fôlego de vida viesse a existir. Repreendendo o espírito de morte, a moça voltou a respirar. Uma espécie de respiração fraca, mas voltou a respirar. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Então os vizinhos começaram a fazer uma espécie de massagem respiratória, chamaram o SAMU, enquanto aguardaram o resgate, que durou aproximadamente 20 minutos. Depois a moça foi atendida, medicada, e hoje recebeu alta para a glória de Deus. Aleluia, irmãos, isso é poderoso. Glória a Deus. Qual que é a palavra que está queimando no coração desse irmão? Habla para mim Romanos 5,17, por favor. É a palavra que está lá em Romanos 5,17. É poderosa essa palavra. Olha o que diz lá. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, quem que é esse um? Adão. Reinou a morte. Olha só, talvez você não entende o quanto é perigoso o pecado. Por causa de um só, por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, a morte reinou sobre toda a humanidade. Por causa daquele pecado, por causa daquela desobediência, a morte passou a ter poder sobre toda a humanidade. Mas assim como isso tem poder, olha o que o versículo continua dizendo: muito mais, diga comigo, muito mais. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! A morte tinha poder? Claro que sim. Pelo pecado, a morte tem um poder sobrenatural. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que muito mais, eu e você, que recebemos o dom de justiça, esse dom que é Jesus Cristo, vamos reinar em vida. Não precisamos esperar o milênio, podemos experimentar agora os poderes do mundo vindouro, como esse irmão experimentou e contou o testemunho aqui para nós. Jesus Cristo, quando foi crucificado, no meu lugar e no seu lugar, naquele momento que ele estava ali na cruz, recebendo a minha maldição, recebendo as nossas maldições, recebendo toda a punição que era para mim e para você, depois ele se entregou à morte, porque como eu disse agora há pouco, o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou, então a morte não tinha poder sobre ele. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele desceu lá no inferno, pisou na cabeça de Satanás, pisou na cabeça da morte, tomou a chave dos dois, e a partir daquele momento, para mim e para você, a morte não tem poder mais. Você pode dizer aleluia por isso? Glória a Deus. E esse irmão entendeu isso, e porque ele entendeu isso, e porque dentro do coração dele queimou essa verdade, ele deu ordem para aquele espírito de morte, e ele teve que sair, porque não tinha outra maneira daquele espírito de morte ficar ali, porque aquele irmão entendeu. Eu e você precisamos entender também que a morte não tem poder mais sobre nós.
A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, mesmo que morto, acontecerá o quê? Viverá. Aleluia. Vai lá para o versículo 21, não tira ainda não. Vamos lá no 21. O que é que diz no versículo 21? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, meu coração fica cheio de vida ao ler os testemunhos assim. Mas tem mais. Vamos ler esse próximo aqui. Rapaz, pastor, vim de uma religião muito legalista. Aos 17 anos desviei. Meu irmão conheceu a videira ouvindo a rádio e começou a vir. Ele entendeu a graça e começou a orar por mim. Eu, meio sem querer, comecei a participar da célula, dos cultos. Estava indo bem, mas eu era tão pecadora que tinha medo de Deus, tinha medo de ir à célula, tinha medo de frequentar os cultos, até que descobri um tumor em mim. Com um mês ou mais ou menos, minha mãe, minha filha e minha funcionária, que era o meu braço direito, todas com tumores malignos. Misericórdia. O meu era terrivelmente. Entrei em desespero pensando que eram os meus muitos pecados. Comecei a vir aos cultos e a palavra da graça foi a minha libertação. Quando o Senhor me revelou a graça, a justiça de Cristo, essa revelação foi um divisor de águas para mim. Fui tirando todo o fardo de pecado, de culpa, de condenação. Aleluia! Cada pregação do Senhor, cada palavra sua, pastor, era um alívio na minha alma. Foi tão interessante que durante o tratamento delas, toda palavra ministrada no culto falava diretamente comigo. E eu saía tão renovado do culto para passar mais e mais tempo declarando a cura nesse deserto que passei na minha vida. Minha mãe foi levada pelo Pai e descansa com o Senhor. Minha filha e minha funcionária, junto comigo, estamos curados para a honra e glória do Senhor. E entendi que sou amada, que tenho poder e autoridade contra o inimigo, e que Deus luta as minhas guerras. Hoje, sirvo a Deus com muita alegria, porque eu sei que não tem nada a ver comigo, e sim com Cristo. Eu achei e acho que alguém fez um feitiço para mim, porque ouvindo suas pregações, percebi que se tivesse 2 ou mais pessoas doentes, ao mesmo tempo tinha algo maligno, mas me posicionei em oração, porque tenho entendido que tenho autoridade sobre principados e potestades, e que a palavra de Deus era a verdade, é a verdade, e que venço todas as minhas lutas, porque creio que pelas suas pisaduras o Senhor levou todas as minhas doenças, todas as minhas maldições. Aleluia! Louvo a Deus pela vida do Senhor e pelo dom que Deus confiou ao Senhor. Amém! Glória a Deus! Isso é poderoso. Essa mulher estava enferma e ela aceitava a enfermidade porque acreditava que era resposta e resultado dos pecados que ela tinha cometido, que eram muitos. Mas eu e você precisamos ter a certeza: nós fomos perdoados. Diga isso: eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justo. Não depende de mim, mas de Cristo. Aleluia! Isso é poderoso. A obra da cruz é poderosa. Talvez se eu perguntar para você aqui por alguns instantes, o que você pode me falar da obra da cruz? Você vai dizer: eu fui perdoado, amém. Eu fui sarado, amém. Eu fui regenerado, amém. Mas sabe o que é algo muito poderoso? Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, maldições. Pastor, o senhor está repetindo isso? Sim, eu preciso repetir, que eu quero que você entenda. Ele levou tudo o que era para nós sofrermos naquela cruz, e Ele não merecia, e isso eu e você sabemos, mas tem algo muito poderoso: Ele deu para mim e para você também, sem merecer, a justiça, a santidade, a posição de filho. Tudo que era dele, Ele deu para mim e para você. Amém? Diga: eu recebo. Aleluia. Deixa eu te ensinar algo. Toda vez que eu dizer algo que você concordar, diga: eu recebo. Amém? Vamos para mais um testemunho aqui. Olá, pastor, boa noite. Na pregação onde o Senhor ministrou sobre o selo de Deus sobre nós, lembrei de uma experiência que tive no passado, quando jovem.
me apaixonei por um rapaz, decidi namorar com ele. Por ele não ser cristão, acabei me afastando do convívio da igreja, do corpo de Cristo. Um tempo depois do namoro, em um evento na casa de um familiar dele, ele me apresentou a um senhor, que ao olhar para mim, olhou para ele e disse: ela não, cuidado com ela, ela pode te afastar de mim, pode quebrar a nossa aliança. Fiquei chocado ao ouvir aquilo, ficou um clima super estranho. No final da festa, perguntei a ele quem era aquele homem, o que significava aquilo. Aí descobri que ele era bruxo, e que aquele homem era o mentor dele, tipo um guru. Fiquei mais chocado ainda, mas o incrível foi que isso me fez perceber que eu pertencia a Cristo. Tive força para terminar o namoro. O Senhor mudou o meu coração de maneira miraculosa. A paixão que me dominava sumiu. Clamei ao Senhor, lembro muito bem da oração. Pedi: Senhor, não consigo viver sem Ele, me ajuda. O Senhor Jesus me ajudou, mudou completamente o meu coração. A partir de então, nunca mais me afastei do Senhor e do convívio e da comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Saber que eu tinha uma marca fez toda a diferença na minha vida. E mesmo debaixo de desobediência, o mundo espiritual sabia que eu era de Cristo. Foi poderoso demais. Não tinha nem entendimento bíblico na época. Agora, percebo claramente nas palavras e no ensino que o Senhor tem ministrado. O Espírito Santo testificou no meu coração. Glória a Deus, porque nunca perdi a marca, o selo de Cristo, nunca perderei. Aleluia, amém, irmãos? Isso é poderoso. Eu me lembro claramente de um testemunho da minha esposa. Eu vou contar para vocês, uma época assim, ela era adolescente, 13, 14 anos, ela conta que, voltando para casa, tinha uma igreja próxima da casa dela, e umas irmãs faziam um culto à tarde, e tinha uns louvores bonitos, ela diz. E ela entrou nessa igrejinha, e lá ela teve uma experiência com Cristo e se converteu. Só que ela não continuou frequentando. Ela passava hora ou outra, dia ou outro, mas não era frequente, não tinha muito entendimento da palavra, muito nova. E o irmão dela tinha um problema, meu cunhado hoje, tinha um problema muito sério de bebida. Hoje ele é convertido e abençoado, amém, irmãos? Mas naquela época era terrível, ele era alcoólatra e sofria muito com isso. E a família não tinha muito entendimento, ninguém era convertido. Acabou que descobriu um local lá, um centro espírita, que diz que tinha um trabalho para fechar corpo para não beber mais. E a minha sogra foi levar o meu cunhado, e a minha esposa, muito curiosa, foi lá para ver o que ia acontecer. E hoje eles dão muita risada disso, porque eles falam que ficaram mais de 2 horas nesse lugar lá, tentando de tudo quanto é jeito, e o espírito lá, não sei como que eles chamam, que vinha para dar continuidade ao trabalho, não vinha. Até que o chefe do local lá falou: não, deixa ele dentro, ver o que está acontecendo. Aí ele voltou de lá e falou para minha sogra: essa menina tem que sair daqui, ela está atrapalhando. Tem uma luz nela, enquanto ela estiver aqui, o chefe falou que não vai vir não. Eu tive que ir lá no fundo para ele falar comigo. Aí minha esposa disse que na hora ficou contrariada, que ela queria ver, mas a minha sogra levou ela e fez ela ficar lá no carro. E aí meu cunhado ficou sem entender o que era aquilo. Quando ela saiu, o negócio abaixou lá, e aconteceu o que tinha que acontecer. Mas depois, quando eles voltaram, indo embora, meu cunhado falou para ela: mas o que é que você tem aí? Ela falou: ué, não sei, ué, eu também nem sei o que é, mas eu quero é isso aí, ué, que isso aí parece que tem mais força do que ele não conseguiu vir. E aí eles começam, ela falou: eu não sei não, e gradativamente eles começaram a ir para a igreja, e ele se converteu, e hoje é uma bênção. Mas deixa eu dizer para você, você é selado. Olha para o seu vizinho agora, talvez você não está vendo nada diferente, né? Está igual. Mas não se engane, no reino espiritual existe um selo sobre mim e sobre você. E os demônios vêm, e eles não podem te tocar. Ao contrário, eles nem sequer podem ficar próximo de você. Aonde você está, eles nem vêm. Está meu filho aqui? Uma coisa que eu amo é ensinar meus filhos sobre essas situações, né? Eu não lido com a maneira deles fazerem, eu lido com o ensinamento, como eles creem. Então, as atitudes deles, é claro que como pai a gente tem que corrigir, mas o mais importante é o que eles sabem de quem eles são. Então, eu sempre ensinei para o Davi:
ele é filho, é amado, é abençoado, e dentro dele habita o Espírito Santo. Parece simples o que eu estou falando, você já deve ter ouvido isso um monte de vezes, mas eu disse para ele: aonde você chega, o próprio Deus chega. Aonde você vai, Deus vai. O que você faz, Ele está fazendo junto com você. E desde pequenininho ensinando isso para ele. E para surpresa minha, ele creu. Aleluia, ele creu. E não só creu por ouvir. Outro dia, estávamos numa sorveteria que ele pediu para mim levar ele. Chegamos lá, não tinha ninguém. Só as moças ali. E ele entrou, deu uma olhada. Falei: qual sorvete você quer? Ele pediu. Aí a moça foi fazer o sorvete. Sentamos lá na mesa para esperar. Ele falou: pai, daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer nesse lugar. Falei: o que vai acontecer? Vai estar cheio, porque a bênção chegou aqui. Falei: amém, amém. Irmãos, e passou pouco tempo, tinha uma fila lá para pedir sorvete. E ele riu e falou: tá vendo? Se essa moça soubesse, ela nem cobrava o meu sorvete. Mas ele entendeu o que é. E assim é você. Saiba disso. Aonde você entra, o Senhor entra com você. Quem que é líder de célula aqui? Levanta a mão. Cada vez que a sua célula acontece, um ponto de luz acontece naquela região. Amém, posso dizer amém mesmo. Talvez tenha um vizinho ali discutindo, brigando, um outro vizinho ali com uma contenda, outro ali querendo, como esse jovem deu testemunho, querendo se suicidar, querendo tirar a sua própria vida. Mas quando você inicia a célula, as obras do inferno são completamente destruídas. Você pode entender o poder que tem, e esse poder foi dado a mim e você. Aleluia! Oh, irmãos, eu sou tão grato a Deus por ser porta-voz dessas palavras. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de uma enfermidade que tem tirado a paz de muitos, e alguns de nós estamos com muito medo dela. Mas deixa eu dizer para você, dentro de mim, de você, tem um poder muito maior do que o que está no mundo. Chama-se o Evangelho. E quando você abre a boca e começa a liberar essas palavras, um impacto de milagres acontece naquelas pessoas que estão ouvindo. Elas são curadas, são transformadas e são abençoadas. Amém? Como você está? Feche os seus olhos. Quero orar por você. Pai, eu oro nessa hora. Pai, que o seu milagre se manifeste nas nossas vidas como seus filhos, em nome de Jesus. Cremos que a graça, ela vem pela justiça, a graça reina pela justiça, e nós já recebemos o dom da justiça, o presente que é Cristo. Por isso, a graça e o favor é derramado sobre cada um de nós agora. Por isso eu clamo, Senhor, que haja cura, que haja mudança, que haja portas abertas, que haja transformação, para que o nome do Senhor a cada dia seja mais glorificado em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, pode abrir a sua revista aí. Hoje nós vamos falar sobre os mandamentos da graça. Quero compartilhar com você algo que na verdade é uma questão que é feita constantemente. É uma pergunta que várias vezes tem ido ali para o pastor Aloísio. Pastor, o senhor fala que nós somos libertos da lei. Isso significa que agora no Novo Testamento não existe mais mandamentos? É isso? Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Então, se não há mais mandamentos, se não há lei, como funciona isso? Entenda algo, amados. Não é que não existe mais lei. Sim, continua existindo. Mas nós precisamos compreender que nunca foi da vontade de Deus que o homem vivesse pela lei. A agenda principal de Deus é que o homem tivesse um relacionamento. Deus sempre desejou se relacionar comigo e com você. Nunca foi da vontade dele que eu e você andássemos de acordo com mandamentos e com ordenanças, mas sim que nós andássemos em um relacionamento baseado na graça. Foi isso que ele fez quando chamou Abraão para fora da terra, para fora da casa dele, para fora da parentela dele.
Ele chamou Abraão para ter um relacionamento com Abraão, e não para dar leis para Abraão. Lá em Gálatas diz que todos nós somos filhos de Abraão. Então dessa forma nós vamos experimentar e vivermos na mesma aliança de Abraão com Deus. Lá em Gênesis 15:6 diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão creu, observe o tanto que é importante, em Deus, e a fé que ele teve foi imputada a ele como justiça. Ele não deu nenhum mandamento, ele não deu nenhuma direção, ele não deu nenhuma ordem direta, ele apenas chamou Abraão para viver um relacionamento. Lá em Tiago 2:23, Deus chama Abraão de amigo. Ele se transformou em amigo de Deus, simplesmente porque ele creu. Isso é tão poderoso. A lei foi dada 400 anos depois de Abraão, e isso não impediu Abraão de viver e de obedecer a Deus de uma forma poderosa. Ao contrário, se nós lermos a história de Abraão, nós vamos perceber que ele obedeceu a Deus de uma maneira tão poderosa, que eu não sei se algum de nós aqui poderíamos conseguir obedecer da forma que ele obedeceu. De uma forma assim que eu nunca imaginava. Ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Nós devemos conhecer a história, a maioria aqui, que ele subiu ali aquele monte, levando seu filho na mão, e em nenhum momento ele duvidou. O filho dele fez uma pergunta para ele: pai, nós estamos indo sacrificar, mas cadê o cordeiro? E a resposta dele: Deus proverá o cordeiro. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que Deus ia preparar. Sabe que naquela época não tinha havido nenhum momento, nenhuma situação de ressurreição, mas mesmo assim, a fé de Abraão era tão poderosa que ele sabia que mesmo que o filho dele morresse, Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. E isso só pode vir, irmão, de um nível que é inalcançável pela lei. A lei não leva o homem a esse nível, somente a graça pode nos levar a esse nível. Só alguém que experimentou muito amor, só alguém que sabe que é amado e que tem convicção que é amado, pode experimentar um nível de obediência dessa como Abraão. Abraão obedeceu a um nível altíssimo. Isso é tão poderoso, muita graça, tanta graça, é tão poderoso que a graça foi tão superabundante na vida dele, que ele não conseguiu negar nada, nem sequer os próprios filhos, o próprio filho, o único filho dele, ele não conseguiu negar. Muitos hoje vivem pela lei, e acabam negando. Quando vivem pelo merecimento, eles vão negar, negam dízimo, negam oferta, negam servir a igreja. Se Deus pedir o filho, é claro que Ele não vai dar. Somente aqueles que sabem que são amados, aleluia, é que estão dispostos a fazer sacrifício por amor ao seu Pai. Somente aqueles que têm o entendimento do tamanho do amor que Deus tem por eles, que conseguem se sacrificar, conseguem se entregar completamente. Aí você pode fazer uma pergunta: pastor, então, se é assim, qual o motivo? Por que que a lei foi dada? Qual que é a razão de ser da lei? Lá em Romanos 3:20 diz assim, abre lá para mim Romanos 3:20, vamos ler juntos lá. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que que a lei foi dada? A lei foi dada para que nós pudéssemos ter clareza, para que nós pudéssemos ter entendimento do quê? Do pecado. Quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele sabia claramente que o homem não era capaz de cumprir os 10 mandamentos. Ele tinha clareza que o homem não tinha poder para isso, que o homem era incapaz de cumprir os mandamentos. Dessa forma, Deus deu o quê? A lei, para que todo homem pudesse ter um entendimento claro, que ele não podia cumprir os mandamentos. Então qual foi o objetivo? Imagina comigo, todo homem era pecador, mas assim como hoje, muitos lá fora imaginam que não são pecadores, e que até imaginam que o pecado não existe. Então Deus teve que fazer alguma coisa para que o homem cumprisse. Paulo diz lá em Romanos 5:20, sobreveio a lei para quê? Para que avultasse o pecado, para que o pecado aumentasse o tamanho, para que as pessoas pudessem perceber que aquilo estava errado.
Lá em Gálatas 3,19 diz: qual, pois, a razão de ser da lei então? Por quê? Qual o motivo de existir da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. A agenda de Deus é a graça. A agenda de Deus não é que você vive pensando na lei, nas transgressões. É importante você entender isso, porque o Velho Testamento, a lei foi dada para que as pessoas pudessem entender que elas não podiam, de forma alguma, andar de acordo com aquele prumo, porque a lei expressa o caráter de Deus. Nós estamos voltando a esse tempo. As pessoas hoje fazem coisas e dizem que não é pecado. Lá fora o mundo luta contra a palavra pecado, e diz que o pecado não existe, que o pecado é uma invenção, uma construção social de classes opressoras para manter as pessoas dentro de uma prisão social. Essa é a visão do mundo. O mundo acha que a Bíblia foi escrita para manter aquelas pessoas que têm menos inteligência dentro de uma cultura fechada. Isso é que o mundo diz, mas é mentira. O pecado não é uma invenção. O pecado é uma realidade e existe. Qualquer um que negar o pecado, o que ele está fazendo? Ele está negando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não havia pecado, não haveria morte, não haveria condenação. Ele está dizendo que Jesus morreu na cruz em vão, inutilmente. Ele está blasfemando contra a obra de Cristo. Qualquer pessoa que diz que o pecado não é válido, está blasfemando contra a obra de Cristo. Por isso que João diz: nunca diga que não tem pecado, porque todo que diz que não tem pecado é mentiroso, e Deus se faz de mentiroso também. Porque se você fala que não tem pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele é que nos afirmou claramente. Ele é quem diz que há pecado. Ele é quem enviou o seu próprio Filho para morrer por causa do pecado. Pastor, não está muito claro, mas vamos imaginar uma situação para você entender isso. Imagina comigo que todos nós vivêssemos arrastando. Todo mundo se arrastava durante todo o dia, fazia todas as suas situações, cumpria todos os seus compromissos se arrastando. Ninguém andava, ninguém nunca tinha dado uma ordem para andar. Andar não era normal. E de repente, Deus levanta Moisés, leva ele ao monte e fala: Moisés, leva os mandamentos para o povo. E o primeiro mandamento é este: não arrastará mais. Olha só, o povo nasceu e sempre viveu se arrastando. Era o comum da vida deles. Agora de repente vem uma lei e fala: você não vai andar mais se arrastando. A partir de agora você vai ter que levantar e andar de pé, porque se arrastar é pecado. Só que nós não conseguimos, não tem como, é impossível andar de pé. A partir daquele momento então, uma lei foi estabelecida. Observa, antes daquela lei todo mundo se arrastava e era tudo normal. Mas a partir daquela lei, a partir que a lei foi estabelecida, algo aconteceu. O que para todo mundo era comum e ninguém percebia, agora é claro: eu estou cometendo uma transgressão. Antes eu andava de forma comum, tudo normal, mas agora quando eu ando me arrastando, eu estou cometendo uma transgressão. E aí cada um a partir daquele dia começou de uma maneira ou de outra a se segurar numa muleta, no andador, numa cadeira de rodas, para tentar não arrastar mais. Mas ninguém de fato conseguia ficar de pé. Por quê? Porque a natureza era se arrastar. Deus sabia que nós nunca seríamos capazes de andar de pé. Ele sabia que nós não éramos capazes, porém nós não sabíamos. Por isso é que Ele mandou a lei, para que houvesse esse entendimento. A lei é importante, porque somente através de um milagre é que poderíamos andar de pé. Nunca pense que nós somos contra a lei, e nunca pense que também nós não temos lei. A lei é boa, ela é boa porque ela mostra o caráter de Deus. A única diferença é que hoje nós cumprimos a lei não porque ela é um mandamento, mas porque ela faz parte da nossa nova natureza. Por quê? Porque você é nova criatura. E tal como você é nova criatura, você vai viver como nova criatura, amém? Eu não mato, não é porque é proibido matar. Eu não mato porque dentro de mim agora vive uma nova natureza, que é o próprio Deus.
Lá em Coríntios diz que todo aquele que crer no Senhor, Ele vem viver dentro de nós, e nós passamos a ser uma só pessoa com Ele, amém? Então agora, não matar faz parte da minha natureza, não é um mandamento. Eu não adultero, não é porque é pecado adulterar, eu não adultero porque não faz parte da minha natureza. É interessante que não tem no Novo Testamento um mandamento que diz que não deve adulterar, mas eu não adultero porque dentro de mim há uma nova natureza, aonde eu amo ao meu Senhor, e lá em Efésios diz que eu devo amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Então eu amo a minha esposa porque eu sou nova criatura, amém? E isso é que nós devemos entender. Se Deus quisesse que o homem vivesse pela lei, ele seria cruel, irmãos. Isso o pastor Luiz tem falado de uma forma assim tão clara para nós. É como se ele ordenasse para um cachorro: cachorro, a partir de agora você não vai latir mais, você vai miar. O cachorro não consegue, porque é da natureza dele latir. Ele vai tentar, mas não vai conseguir, vai acabar saindo o latido. Seria cruel se Deus falasse para mim e para você parar de pecar. Lá fora, as pessoas que são ímpias, que andam no mundo, elas pecam porque faz parte da natureza delas, e elas andam em pecado de uma forma muito comum. Então eu chegar lá e dizer para um homem do mundo, com a natureza mundana, para que ele não mate, para que ele não adultere, para que ele não roube, é ser desleal com ele, é ser cruel com ele. Ele jamais vai conseguir. Ele só consegue no momento que ele reconhece o Senhor Jesus como Salvador, e o Senhor entra e passa a viver dentro dele, e ele entende que a partir daquele momento ele é nova criatura, e como nova criatura ele vive agora diante do Senhor e não mais baseado nesse mundo, amém? A lei tem um poder tão terrível contra nós. Eu me lembro até hoje, um dia que nós estávamos num encontro, e eu cheguei na chácara ali mais cedo, tinha uma represa bonita lá no encontro, e eu olhei para aquela represa, falei, nossa, que legal o local aqui, né? Tão bom. Confesso para os irmãos, eu nem lembrei de pesca, mas quando eu olhei para um lado tinha uma placa assim escrita: proibido pescar. Adivinha o que veio no meu coração na hora? Já veio uma imagem de eu dentro de uma canoa jogando uma linha lá dentro. Falei, não, mas não pode pescar. Você viu como que a lei é? Na verdade, o gostar de pescar faz parte de mim, mas eu nem estava lembrando, eu não sabia daquilo. A lei fez o quê? Trouxe a lembrança para mim. Deixa eu te explicar algo. A lei não é mais para você. Deus deu a lei para que nós clamássemos pelo Salvador. Deus deu a lei para aquele povo lá não bater no peito e dizer, eu posso cumprir. Não, mas que eles dissessem, Senhor, nós não somos capazes, nós não conseguimos. Algo dentro de nós, como Paulo diz, me leva a fazer as coisas que eu não quero, mas é aquelas que eu quero fazer eu não consigo. Era para que o homem clamasse ao Senhor pelo um Salvador, por isso foi dado a lei. Você pode perguntar, e hoje, pastor, no Novo Testamento, existem mandamentos? O que você acha? Sim, existem sim. Lá em 1 João 3,21, abre lá para mim, vamos ler lá o que está escrito sobre os mandamentos que o Senhor deixou para nós no Novo Testamento. Isso, diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olha só, se a gente lesse só até aqui, você poderia falar, não, mas o pastor Luiz e o pastor Wesley, né, o pastor Rafael tem ensinado algo diferente, porque ali está dizendo o quê? Porque guardamos os seus mandamentos, por isso é que nós recebemos aquilo que nós pedimos. Se o versículo terminasse ali, nós teríamos um problema. Por isso que é muito importante que você leia a Bíblia e sempre que se contextualize da maneira que você está lendo. Não leia um versículo isolado. Para aqueles que conhecem bem a palavra, isso não seria um problema, mas para aqueles que não têm muito conhecimento com a palavra, este seria um problema. Mas vamos continuar lendo para a gente entender melhor. Aí ele diz, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Continua no 23, ora, o seu mandamento é este, 2 pontos. Para quem gosta do português sabe que tudo que vem depois de 2 pontos é o quê? É uma descrição, é uma declaração. E ele diz então, qual é o mandamento que nós devemos cumprir?
Creiamos, são dois, fala comigo, dois. Qual que é o primeiro? Creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o primeiro mandamento. Olha que poderoso. Lá no início eu estava falando de Abraão. Abraão creu, e isso foi imputado como fé e justiça. A fé dele foi imputada como justiça para ele. E o primeiro mandamento na nova aliança é que nós creiamos em Cristo. Qual que é o segundo mandamento? E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aí você pode pensar, mas qual é esse outro mandamento que ordenou? Abre lá para mim, por favor, em João. Carta de João, capítulo 13, versículo 34. Não sei se na sua Bíblia está escrito assim também. Novo mandamento vos dou. Então, quer dizer que é um novo. Não faz parte daqueles 10 que já existiam na lei. Não faz parte dos 10 mandamentos que Moisés escreveu. Ali é um novo mandamento. Qual é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Aí você pode pensar, não pastor, mas esse mandamento já existe. Não, lá na lei, nos 10 mandamentos, diz que você deve amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o que está dizendo ali? Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que poderoso. Que também vos ameis uns aos outros. A explicação de João é muito simples. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu tenho certeza que você que lidera, você que discipula, você que está à frente do trabalho da igreja, você que serve, você que oferta, você que participa, você entendeu algo. Eu me lembro quando eu participei do meu encontro, quando eu tive o entendimento, tanto que eu sou amado, eu tive uma clareza na minha mente. Eu vou servir ao Senhor de hoje para o resto dos dias que eu tiver de vida. Porque não tem como não se constranger com um amor tão grande. E esse sim deve ser um ponto que nós devemos avaliar. Na velha aliança, o mandamento não era esse. Na velha aliança, você deveria amar ao próximo como a si mesmo. Não sei se vocês já ouviram, tem alguns pregadores que pregam sobre cura interior, que eles dizem, como que a pessoa vai amar o próximo como a si mesmo, se ela não ama a si mesmo? Não dá para ter uma reflexão nesse mandamento. Lá em Efésios diz que o homem nunca vai odiar a sua própria carne. Eu sei disso. Mas tem muitas pessoas que dizem assim, eu não posso amar o meu próximo porque eu não me amo. E aí ele fica naquela luta, não, então eu tenho que me amar primeiro, para depois eu amar o outro. E ele começa a olhar só para si, e esquece de olhar para quem? Para Cristo. Ele é que nosso alvo. Então esse mandamento diz o quê? Você vai amar o seu próximo como Cristo te amou. Oh, como é poderoso! Como que Cristo nos amou? Se entregando a si mesmo. Como que Cristo nos amou? Abrindo mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua honra, desceu nessa terra, se fez homem. Você observa que quando nós começarmos a entender este princípio, nós vamos perceber o quê? Não são as nossas atitudes, mas é a nossa maneira de crer que vai determinar a maneira que nós vamos agir. A lei dizia, ame a Deus, mas a graça diz hoje o quê? Creia no amor dele por você. A lei dizia, faça algo. A graça diz, apenas creia. Oh, aleluia. Crer, que quando você crer, você cumpre o mandamento do Novo Testamento. Qualquer coisa que você pedir, Deus vai te ouvir. Por quê? Porque você creu. A chave é essa, é crer. Então se eu fizer algo, eu vou conquistar de Deus. O pastor Luiz hoje de manhã contou um testemunho de um irmão que procurou ele. Falou assim, pastor, o senhor tem falado que nós somos livres da maldição, mas eu não concordo. O pastor Luiz, quem já conversou com ele, sabe que ele tem essa característica, ele gosta de ouvir os irmãos. Falou, irmão, então me fala. Não, pastor, eu não concordo, porque eu acho assim, se eu não dizimar, eu vou ter que sofrer a maldição de não ter dizimado. Então, como que eu sou livre das maldições? Qual que é a maneira que esse irmão entende? Ele acredita que para ele ser livre da maldição, ele tem que fazer alguma coisa. Ele acredita que para ele não sofrer a maldição, ele tem que se tornar apto a não sofrer a maldição. E isso é uma crença incorreta. Por que é uma crença incorreta? Porque a Bíblia nos ensina que nós já fomos, lá na cruz o Senhor levou sobre si todas as nossas maldições.
Amém? E isso é ruim para ele? Claro que sim. Imagine, toda vez que você bate o carro, ou acontece algo que te gera prejuízo, o que o diabo lança na mente na hora? Será que eu devolvi o dízimo certo nesse mês? Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou fazendo o que é certo? Mas não é assim que a palavra nos ensina. Você já é santo, você já é justo, e não depende do que você fez, depende do que Ele fez por você. Amém? E se nós cremos, nos é imputado automaticamente a justiça de Deus. Qual que é a diferença? Tem uma grande diferença. Hoje, é claro que eu sei que talvez o filho vai organizar a casa, lavar o carro, esperando que o pai dê para ele um benefício. Talvez a esposa vai ser carinhosa para o marido, esperando um prêmio. O marido ser carinhoso com a esposa, esperando um prêmio. Isso é ok, não estou dizendo isso. Isso é natural. Eu estou dizendo com relação a você e Deus. Amém? Não tem nada que você possa fazer que Ele vai te amar mais. E nem nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Ele já te ama no ápice. Amém? Na nova aliança, você crê e então você faz. Na velha aliança, você fazia para depois ter a posição. Eu deveria cumprir os mandamentos para sim ser considerado justo. Na nova aliança não é assim. Você crê que você já é justo e por causa disso você cumpre os mandamentos. Amém? Isso é poderoso. As Escrituras declaram, irmãos, nós vamos falar agora, já partindo para o encerramento, sobre os imperativos de Deus. As Escrituras declaram que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Isso significa que o grande sinal que nós estamos pregando o Evangelho de forma correta é que quando você ouve, você sente dentro de si uma alegria, uma paz, um descanso, que você sabe, tem aquela sensação e sabe que você está no caminho correto. Lá em Romanos 14, 17, abre lá para mim, por favor. Lá diz: porque o reino de Deus é o quê? Não é comida, nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. E é tão poderoso esse versículo, porque ele é gradativo. A partir do momento que você crê que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você a justiça, que não depende mais de mim e de você, Ele já conquistou, isso gera o que em nós? O segundo ponto, a paz. Qual paz? A paz que eu não vou perder a minha salvação por atitudes incorretas. E quando nós dizemos isso, tem irmãos que ficam extremamente nervosos, mas eu faço questão de dizer: você é salvo para sempre. Você sabe por quê? Porque a minha salvação e a sua salvação não depende das nossas atitudes, porque se a minha dependesse eu não estaria bem, mas ela depende da atitude única que o Senhor Jesus tomou lá na cruz. E por causa disso eu creio que a justiça dele é eterna, e eu faço parte dessa justiça, e isso me gera o quê? Paz. E automaticamente, se eu estou em paz, eu vivo em alegria. Como o pastor Alexandre falou na abertura, cheio do Espírito Santo, sabendo que eu não preciso merecer algo para ser cheio do Espírito Santo, porque Ele já veio como um dom, como um presente para mim. Amém? Mas quanto a essa justiça? Olha, a Bíblia diz duas situações de justiça. Lá em Filipenses, não precisa abrir, Paulo diz que ele quer ser achado em Cristo, não tendo a justiça própria que procede da lei, mas sim tendo a justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, ela é baseada na fé. A justiça própria, ela vem sempre naquela situação do que eu fiz e do que eu mereço. Sabe quando uma situação que você se enche de justiça própria? Você está esperando, vamos dar um exemplo aqui, um resultado, uma promoção. Você fez tudo o que tinha que fazer no discipulado, cumpriu tudo o que tinha que ser cumprido, e de repente chegou o momento da promoção, e você estava ali já assim: sou eu, não tem jeito, eu sou o melhor daqui, eu sou o próximo. E aí quando acontece a promoção, quem é escolhido não é você. Você chega sempre na hora, você sempre cumpre o que deve ser cumprido. O irmãozinho que foi promovido atrasa sempre, faz tudo assim sem fazer direito.
e aí quando chega na hora, ele é promovido. Aí o que nasce dentro de você? Fala assim, justiça própria. Eu não dou conta desse lugar, eu não dou conta dessa liderança. É por isso que E aí você começa a dar lugar para o diabo agir. E aqui o que Paulo disse? Que ele não quer ser achado nessa justiça, na justiça própria. Ele não quer ser achado na justiça que depende da nossa obediência, depende do nosso análise própria. Ele quer ser achado na justiça que depende da fé. Amém, irmãos? Sabe o que é poderoso? Deus sempre vai chamar aqueles que não merecem, para confundir aqueles que acham que merecem. Deus sempre vai escolher aqueles que parece que não podem estar naquela posição, para confundir aqueles que acham que são os maiores. Quando o Senhor Jesus disse lá em Mateus, que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele estava se referindo a esse tipo de justiça. Qual justiça? Aquela que procede de Deus, aquela que procede da fé, não da justiça que procede dos nossos atos, das nossas obediências. Perceba, não estamos mais debaixo da lei, não estamos debaixo mais de nenhuma ordenança. Lá em Gálatas 5, se eu não me engano, diz que nós fomos libertos da lei. Isso é poderoso. Certamente existem pessoas que vivem dessa forma, como esse irmão que eu acabei de contar para você. E sabe o que é interessante? Acaba que ele vai viver de acordo com o que ele crê. Eu me lembro muito bem que um dia eu estava num discipulado, e uma irmã acabou pedindo ali, uma líder de célula, acabou pedindo oração pelo filho, e nós estávamos orando, mas algo que ela falou me chamou a atenção. Ela falou: meu filho está debaixo de maldição. Aquilo me fez acender a luzinha vermelha da falácia do inferno, da mentira disfarçada de verdade. Eu falei para ela: não, seu filho não está debaixo de maldição, porque Jesus levou na cruz todas as nossas maldições. E a resposta dela para mim foi pior. Ela falou: não é você que está passando pela situação, por isso que é fácil você dizer isso. E na hora eu percebi que não ia muito longe aquela conversa. Eu voltei e comecei a orar, para que Deus desse revelação para ela, e que Deus nos ensinasse a lidar com isso. Mas a resposta que o Espírito Santo trouxe no meu coração naquele momento, foi algo que está lá em Provérbios: assim como você crê, é assim que você vive. Você sabe o que é mais terrível? Se você acreditar que a maldição tem poder na sua vida, ela vai ter poder. Se você acreditar que a sua atitude, que a sua obediência ou não obediência tem poder de trazer resultados para a sua vida, vai acabar acontecendo. Porque nós somos justificados pela fé e não pelas atitudes. Então é importante demais isso. No Velho Testamento, nós éramos ordenados a fazer algo, como eu disse agora há pouco, que não fazia parte da nossa natureza. Mas na Nova Aliança, é como se Deus falasse assim ao homem que está com fome: coma. Ao que está cansado: descansa. No meio teológico, isso é chamado de imperativo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o imperativo. Todo verbo, ele tem um tempo e um modo. Para aqueles que entendem de português, sabem claramente isso. O tempo é passado, tem mais de um tipo no português, presente e futuro. E o modo é o indicativo e o imperativo. Tem o subjuntivo também, mas não vamos falar sobre ele não. O que é o indicativo? O modo indicativo do verbo mostra quem você é, o que você faz, o que você tem. E o modo imperativo mostra o que você deve fazer agora, já que você entendeu o modo indicativo, o que você deve fazer e o que você deve ter. O imperativo existe em função do indicativo. Pastor, mas o que é isso? Vamos entender. Todas as epístolas que você lê no Novo Testamento, você vai observar que ela começa com o indicativo. O indicativo aponta para a nossa posição em Cristo. Isso os mestres chamam de querigma. E depois Paulo vem e expõe os imperativos, que os mestres chamam de didaquê. Toda epístola paulina, eu vou te dar até uma tarefinha de casa. Você leia as epístolas paulinas e perceba isso. Ela vai começar com querigma e vai terminar com didaquê. Ela sempre tem duas partes. O querigma é a base para praticarmos o didaquê. O querigma aponta para o indicativo e o didaquê aponta para o imperativo. Não são regras, não são lei, mas são costumes.
Veja, por exemplo, a carta de Efésios ao Paulo apresenta os imperativos. Mas antes de eu entrar em algum versículo aqui, deixa eu te explicar algo, para você entender melhor sobre essa questão do indicativo e do imperativo. Imagine você solteiro, não vou pedir para levantar a mão não. Como solteiro, você tem a sua maneira de viver, mas você se casou. Não ouvi nenhum solteiro dizer amém? Amém. Você se casou, agora o seu indicativo mudou. Você era solteiro, agora você é casado. O imperativo automaticamente muda. Quem era solteiro, ele não tinha, não vou falar do homem, ele não tinha uma esposa para cuidar. Ele não tinha, se ele se casou agora, ele tem a esposa para cuidar. Tá claro? Vou te contar um testemunho. Antes de casar, eu viajava 4 vezes ao ano para pescar. Amava pescar. Tinha uma traia pronta ali na beira do rio, era tudo de bom. Me casei e minha esposa não gosta de pescar. Então o que aconteceu? Eu não pesco mais. Mas pastor, por que você abriu mão da pescaria? Ela que mandou? Não, é porque agora eu não tenho mais uma vida de solteiro. Agora eu tenho uma vida de casado. E como vida de casado, lá em Efésios 5:22, diz que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E se Cristo, como que Cristo amou a igreja, irmãos? Eu e você, morrendo por nós. Se minha esposa não gosta de pescar, eu vou morrer por ela. Eu não vou pescar. Não quer dizer que eu nunca pesquei mais, mas não dessa forma 4 vezes por ano. Tá claro? Imagina uma pessoa desempregada, outro exemplo. Ela acorda todo dia 9, 10 da manhã. Agora ela arrumou um emprego. E agora ela percebe que no seu dia a dia, ela tem que acordar todos os dias 6 da manhã. É lei. O patrão dela instituiu uma nova lei dizendo: acordarás às 6 da manhã, todos os funcionários. Não, mas é um imperativo, resultado do indicativo, que agora o indicativo dela antes era desempregado, agora é empregado. O imperativo mudou, o indicativo mudou, automaticamente o imperativo também muda, tá claro? Agora ela não dorme até mais tarde, ela acorda às 6 da manhã, não tem nada a ver com lei. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tudo. Qual que é o seu indicativo? Diga assim: eu sou santo. Se você é santo, automaticamente as coisas que não são parte da sua santidade vão deixar de acontecer. Você vai deixar, à medida que você for entendendo que você é santo, e preste atenção, é o seu indicativo, não é condicional, é seu indicativo, você é santo, porque Cristo conquistou para você a santidade, amém? Você vai deixar de falar palavrão, você vai deixar de olhar aquela pornografiazinha, mas não é porque você agora entendeu de uma lei, não, é porque agora você entendeu, não, como santo, isso não faz parte de mim, amém? Você vai começar a ter uma postura diferente diante das circunstâncias. Como filho de Deus, eu agora sou um filho do rei, eu faço parte da nobreza, então o meu indicativo mudou, e se meu indicativo mudou, algumas posturas mudam automaticamente. Vamos ver alguns exemplos? Fica atento comigo, irmão. Abre lá para mim Efésios 5:1. Veja, Efésios é uma carta poderosa, que dá muitos ensinamentos para nós com relação ao indicativo e a imperativo. Olha o que está escrito lá: sede, pois, imitadores de Deus. É um imperativo. Por quê? Que está dando uma ordem direta. Mas foi simplesmente assim? Não, olha o que ele diz na frente: como filhos amados. Você sabe que o filho, quem tem filho sabe o que eu estou falando. O filho homem, hora ou outra, você vai encontrar ele calçando seu sapato, mesmo pequenininho, andando pela casa com um sapato maior do que o pé, vestindo a blusa, arrastando no chão. Ele vai tentar te imitar, ele vai tentar fazer o mesmo que você faz, ele vai querer ir para todo lugar que você vai. As meninas, eu me lembro muito bem da minha filha andando pela casa de salto, pezinho pequenininho no salto, ela andando ali, vestindo as roupas também da mãe. Não é assim? Por que ela faz isso? Porque ela tem um indicativo de filho. Ele tem um indicativo que ele é filho. Então nós vamos imitar a Deus a partir do momento que o indicativo que somos filhos dele for claro dentro de nós. Você entendeu a diferença da lei? A lei era assim: você tem que imitar a Deus, porque senão você não se torna filho. Na graça não, eu imito a Deus, porque eu sei que eu já sou filho. Aleluia!
Vai lá para Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Olha o que diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Isso é um imperativo, está dizendo para você, não minta mais, deixa a mentira, fala a verdade. Mas olha o indicativo: porque somos membros uns dos outros, ou seja, somos irmãos, somos todos filhos de Deus, então por que vamos mentir um para o outro? Então sempre o imperativo vai vir junto com o indicativo. Vamos abrir outro. Abre lá no 4,32, Efésios 4,32. Antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos... Então você é perdoado, diga assim: eu sou perdoado. E porque eu sou perdoado, como que eu vou agir agora? Vou ser benigno com meu irmão, vou perdoar ele também. Então olha que poderoso. Faça esse exercício em casa, sempre declare quem você é. Nós temos assim, o costume de às vezes pela manhã acordar pensando: eu vou ser uma melhor pessoa hoje eu vou fazer melhor, mas procure mudar. Não acorde dizendo o que você vai ser, acorde dizendo quem você já é. Levante e fala assim: eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justo, eu sou santo, e saia no descanso e na paz da justiça que você já tem. Você vai perceber que sua vida vai mudar completamente. Aquela ansiedade, aquele desespero de querer ser ou merecer algo vai perder todo o sentido. Por quê? Porque você sabe que você já é amado, não existe nada que vai tirar isso de você. Você já é santo, você já é justo, você já é perdoado. Amém? E aqui nós temos vários versículos. Depois você pode pegar a sua revista e leia eles, para você entender cada um. Observe que toda exortação de Paulo, ele é baseada na revelação daquilo que somos em Cristo. Quando compreendemos a realidade da nova criação, nós então vivemos de acordo com a vontade de Deus espontaneamente. Não é aquele negócio, o pastor Naor dá um exemplo, eu acho poderoso. Quem é homem aqui sabe o que eu estou falando. Você não levanta de manhã, toma seu banho, fala assim: não, eu vou andar firme porque eu sou homem, eu vou falar grosso porque eu sou homem. Ninguém, é assim que você faz, homem? Você nem percebe, é espontâneo, que faz parte da sua natureza. E é assim que você deve descansar no Senhor. Você é nova criatura, filho amado, santo, justo e irrepreensível. Apenas creia nisso e ande, e espontaneamente vai acontecer com você milagres a cada dia. Você vai sendo cada dia, de glória em glória, sendo transformado à imagem dele, tal qual ele é. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Hoje foi uma palavra mais de ensino, mas é importante termos essa palavra de ensino. Muitas coisas que você ouviu aqui hoje, talvez você já deve ter ouvido várias vezes, mas é importante que elas sejam reafirmadas, para que a cada dia nós possamos crescer mais em Cristo. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, que a cada dia eles possam ter clareza de quem eles são, que haja revelação cada dia mais poderosa em seus corações, que eles possam compreender que o Senhor Jesus já fez tudo o que era para ser feito, que vivemos hoje uma obra consumada, que vivemos no descanso porque somos justos tal qual Ele é, somos santos tal qual Ele é, somos aceitos tal qual Ele é, somos filhos tal qual Ele é, e nessa certeza da justiça que temos por causa dEle, temos paz, temos alegria e desfrutamos, como ouvimos aqui no início, de uma vida de desfrute do reino. Vivemos hoje experiências que nós teremos ainda no reino vindouro. Vivemos hoje já tal qual o Senhor tem preparado para nós, com total vitória sobre a luta, sobre a cruz, Pai, sobre todas as dificuldades que nós temos, total vitória sobre, Pai, as doenças, sobre as dores, sobre as vergonhas. Nós andamos hoje como Cristo anda, nós somos hoje tal qual Ele é. Eu
declaro, Pai, que tudo que meus irmãos fizerem será bem sucedido, e aonde eles colocarem as suas mãos vai prosperar, que a cada dia eles cresçam na revelação que são filhos, que a cada dia eles cresçam na revelação que são reis, que o Senhor é o nosso rei, que o Senhor já fez tudo, que nós desfrutamos dessa obra consumada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua semana. Terça-feira estamos aqui na oração. Vem participar conosco do nosso café, em nome de Jesus.